Deixei de mencionar ainda há pouco os dados sobre trabalho escravo que a gente estava mostrando no Tales by Light, a série que eu indiquei para vocês do Netflix. Olha, uma em cada 10 crianças de 5 a 17 anos é vítima de trabalho escravo. São 160 milhões em situação de trabalho infantil no mundo, são dados de 2020, imagina agora, né? Então, no Brasil, cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes, também na mesma faixa etária, estavam em situação de trabalho infantil em 2019, dados do IBGE. O que é que apresenta isso? 4,6% do total de pessoas nessa faixa etária. Maia, quantos negros? 70%. Gente, realmente, acho que a gente tem naturalizado as coisas, né? Não só a questão do trabalho infantil, mas a questão da legislação, né? Das leis. O não cumprimento tem sido naturalizado e a gente não pode fazer isso. Isso tira o sono de muita gente. E falando em sono, eu vou direto para a Espanha, com o doutor Cícero Alves, médico piauiense, que está pesquisando e estudando na Espanha o sono. Doutor Cícero me disse que largou a otorrinolaringologia e ele agora quer se dedicar só a sono. E aí ele traz para a gente informações de pesquisas novas sobre esse que é o mal que aflige a humanidade, a insônia. Olá, Maia, tudo bem? Estamos aqui na Espanha, estamos há um ano e meio aqui estudando, nos dedicando se aprofundando cada vez mais nesse universo que são os distúrbios do sono, para poder trazer novidade aí para o pessoal aí do nosso querido Piauí. Depois que eu fiz medicina, que eu concluí a graduação de medicina, eu fiz a minha residência em otorrinolaringologia, e a otorrinolaringologia ela tem várias super especialidades. Dentro da especialidade da otorrinolaringologia, você pode se dedicar a ramos diferentes. Um deles é a medicina do sono. E depois que eu fiz depois da residência, eu fiz 2 anos só sobre medicina do sono, e aí me apaixonei e me encontrei realmente dentro da profissão. Eu sou apaixonado por isso, e hoje eu nem trabalho mais como otorrino, me dedico única e exclusivamente aos distúrbios do sono, porque é tanta novidade, tanta evolução no conhecimento, que não tem como você se dividir com as outras áreas da otorrino. Os distúrbios do sono eles já eram extremamente frequentes antes da pandemia, e houve um incremento muito grande na sua incidência, na sua prevalência depois da pandemia da Covid-19. O que acontece? Em torno de, vamos falar do estudo que a gente tem mais ilustrativo do nosso país. O EPSONO, em São Paulo, em 2011, investigou dentro da cidade de São Paulo, com uma ótima metodologia, e chegou à constatação de que 1/3 da população da cidade de São Paulo sofria de algum distúrbio do sono. Com o tempo, esses dados foram mais estudados, e hoje em dia, a gente, dependendo da categoria com a qual você está falando, isso pode chegar a 60%, 70%. Os profissionais da área de saúde, eles foram particularmente atingidos pela pandemia da Covid no tocante aos distúrbios do sono. Então, hoje em dia, considera-se que 2 a cada 3 profissionais de saúde que trabalham na porta de entrada dos hospitais, em pronto-socorro, no pronto atendimento, atenção primária, são pessoas propensas a terem distúrbios do sono. Na população em geral, esses índices variam de país a país, de continente a continente, mas a gente pode colocar aí uma média de 40% em determinados grupos, chegando até a 50% da população. Eu vou tentar utilizar uma linguagem bem leiga, bem simples, para que as pessoas consigam entender. Quando você tem algum processo inflamatório no seu corpo, aquela dor lá no tornozelo, qualquer outra coisa, o que acontece? Você tem a liberação de mediadores inflamatórios. São substâncias que começam a circular no seu corpo. Essas substâncias, elas têm o potencial de agredir determinados órgãos do seu corpo, dependendo da quantidade que você tem dessas substâncias circulando no sangue. Pensa o teu sangue, com a tua circulação sanguínea, como sendo um monte de rios que você tem dentro do teu corpo, e esses rios levando substâncias tóxicas inflamatórias. Quando a gente está dormindo, a gente praticamente limpa essas substâncias. Quando a gente tem algum distúrbio do sono, ou porque a gente dorme pouco porque tem que trabalhar à noite, ou porque a gente dorme pouco porque tem uma doença do sono, ou porque a gente toma algum medicamento que atrapalha na qualidade do sono, enfim, qualquer que seja o seu distúrbio do sono,
você tem um incremento dessas substâncias que ficam circulando no seu corpo. E isso vai levar à potencialização de quadros inflamatórios. O que é quadro inflamatório? Qualquer quadro articular, por exemplo, artrite, todos os quadros reumatológicos, várias doenças cardiovasculares são inflamatórias, alguns tipos de cânceres, notadamente, são mais estudados, o câncer de mama e o câncer de próstata, também tem um componente inflamatório importante, todos têm, mas esses dois particularmente são mais estudados em relação na sua relação com os distúrbios do sono. Existe, Maia, só para que você tenha uma ideia, estudos mostrando que o distúrbio do sono pode levar à liberação desses mediadores inflamatórios que viajam no sangue e chegam lá no pâncreas e destroem as suas células que produzem insulina. Ao destruir essas células, você pode desenvolver diabetes por isso. Uma das falhas no tratamento pode ser a negligência que essas pessoas têm em relação ao sono. Né? Então, às vezes, até mesmo o colega médico não se atém a esse fato, não investiga, não questiona isso na anamnese, e você tem, às vezes, um paciente que é diabético, que usa que faz uso da medicação de uma forma adequada, cumpre a dieta direitinho, faz atividade física, ou ele tem um quadro ortopédico inflamatório, ou os distúrbios do sono são fator de risco, só para você ter ideia, para recidiva de câncer de mama. Isso é um dado importantíssimo, porque o câncer de mama hoje em dia é um dos mais comuns na nossa população. Eu tive a oportunidade recentemente, como eu comentei, de gravar uma aula exatamente sobre esse tema, sobre os aspectos inflamatórios e metabólicos, para o primeiro curso de otorrinolaringologia integrativa do Brasil, para que a gente veja o paciente de uma forma mais ampla. Então, a gente detalhou tudo isso, porque a gente não pode, como um especialista, um otorrino, por exemplo, olhar só nariz, orelha e garganta. O oftalmologista não pode olhar só o olho. O nefrologista não pode olhar só o rim. Então, é tudo integrado. E, através do sono, você tem essa liberação de vários mediadores inflamatórios, levando a doenças inflamatórias e também a doenças metabólicas. Hoje em dia, só para que você tenha uma ideia, os distúrbios do sono, notadamente a apneia do sono, ela é uma causa frequente de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Ou seja, muita gente antigamente achava que só álcool e algumas medicações, e obesidade também, claro, poderiam dar gordura no fígado. Hoje em dia você pode desenvolver gordura no fígado única e exclusivamente por um distúrbio do sono. A gente tem muitos pacientes que têm distúrbios do sono única e exclusivamente por maus hábitos. Então, por exemplo, da mesma forma, a gente sabe que um dos maiores vilões do sono é o excesso de tecnologia no horário de dormir. Da mesma forma que algumas telas já vêm com filtros que diminuem essa incidência, você pode lançar mão de várias dessas tecnologias que estão sendo estudadas, e é impressionante a evolução dessas tecnologias para que elas não só não prejudiquem o sono, mas também sejam agora aliados do sono. Então, isso tudo que você falou, telas hoje que minimizam muito esse efeito nocivo, fones que se adaptam à postura, à movimentação da cabeça do paciente. Então, tudo isso a gente pode lançar mão. E agora, com a internet das coisas, com a blockchain, vários projetos novos estão sendo estudados para ajudar cada vez mais. É um mundo, Maia. O sono hoje é um mundo e está se tornando uma especialidade que antes não existia. Antes ninguém fazia residência de sono. Em alguns países, como no Brasil, nos Estados Unidos, hoje você já pode sair da graduação e entrar direto para estudar sono, sem necessariamente passar por uma outra residência antes, como foi o meu caminho. Para a gente finalizar, eu lembrando que se eu pudesse resumir que os 4 grandes vilões do sono são tecnologia em excesso à noite, uso de cafeína, principalmente após as 18 horas, porque o café, a gente tem que lembrar aos telespectadores que ele é metabolizado em 6 a 8 horas. Então, se você toma um café às 6, 8 horas, ele vai ter repercussão à noite. A escolha do que comer próximo ao horário de dormir, principalmente alimentos de má digestão, com excesso de carboidratos, e, por fim, o excesso de preocupação na hora de dormir, que algumas pessoas não sabem manusear bem. E aí vem tudo isso, tem tudo a relação com o que você falou do estresse, de fazer uma meditação, se conhecer e saber como
relaxar na hora de dormir e despistar o cérebro na hora de dormir. Então, a gente conversou com o Dr. Cícero Alves, muito importante o que ele traz, a gente tem que estar de olho no sono. Gente, ó, se a gente não dorme bem, a gente envelhece mais rápido, a gente não tem paz, a gente não trabalha direito. Dormir bem, às vezes é até mais importante do que comer bem, viu? Se liga no que eu estou falando. Se tiver um rankingzinho, eu vou trazer esse ranking para vocês, viu? Olha, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada, telespectador e internauta. As nossas entrevistas são postadas no YouTube, no nosso canal do YouTube, falando nisso Meio Norte, né? Você sempre tem que ver se é a Meio Norte. Aí você procura a playlist lá, falando nisso 2023, para você ver as entrevistas dessa temporada. A gente se vê, não se esqueça, de segunda a sexta, às 10h30 da noite, diariamente, a gente está aqui com mais um conteúdo para você. Tchau!